Saudações à fonte eterna de nossa juventude, a luz que brilha nas trevas e manifesta as intenções dos corações, a que nos prova, com o poder de sua palavra, para dar-nos a vitória, e somente aquele que é um soldado forte e valente em teu reino pode manter-se em pé, firme diante de teu fogo abrasador, que purifica toda impureza e embranquece-nos para apresentar-nos imaculados diante de ti, sem mancha e sem ruga. Graças, amada Mãe Cristo Lisbete, porque somos tuas estrelas da alva, as quais brilham no meio das trevas. Em meio a uma geração maligna, nós, teus filhos, somos o teu povo poderoso e diferente, porque você é um Deus diferente. Somos essa terra desejável que nunca se viu sobre a face da terra, um povo pacificador, o qual todas as gerações futuras verão, porque nossos dias não têm fim. Graças, amados pais Melquisedeque e Lisbete, pois nos deram de beber da água da vida eterna. Através de vocês não teremos sede jamais. Hoje se dá o cumprimento de que você, Mãe, é essa fonte de sabedoria que nunca se acaba. Fonte dos jardins, poço de águas vivas, correntes que fluem do Líbano. Amém, aleluia! Agora comecemos com a segunda parte do tema, a vida eterna que Deus, Melquisedeque e Lisbete, oferece aos simples mortais. Dando continuação a este escrito, examinaremos, com a mente de Cristo Lisbete, as características que a vida natural de todo homem mortal, que está sem espírito, que não conheceu a Deus e que não teve a nova criação formada nele, apresenta. Primeiramente, analisemos um breve resumo de cada etapa que o ser humano atravessa, desde o seu nascimento até a sua morte, entendendo que seu ciclo vital é segundo carne e sangue, e que quando vem a este mundo, também nasce com as roupas vis de sua natureza humana. Vejamos o primeiro ponto. 1. O desenvolvimento humano desde a perspectiva terrenal. Número 1. A primeira etapa é denominada pré-natal. Se desenvolve desde a concepção até o seu nascimento. Número 2. A segunda etapa denomina-se primeira infância, de 0 a 5 anos. A criança adquire destrezas motoras e sensoriais. Número 3. As etapas da infância e da pré-adolescência, de 6 a 11 anos. Começa a usar a razão, que o ajuda a tirar conclusões sobre os fenômenos que o rodeiam. Desenvolve noções de valores morais, como o respeito, a responsabilidade e etc. Número 4. A etapa da adolescência, de 12 a 18 anos. É uma etapa na qual ocorrem as mudanças físicas, compreende um conjunto de processos emocionais e intelectuais. Número 5. A etapa da juventude, de 19 a 26 anos. É a etapa depois da adolescência e, socialmente, é a época em que o indivíduo se prepara para ingressar no mercado de trabalho, mediante estudos específicos. Número 6. A etapa adulta, de 27 a 59 anos. Adquire-se pleno domínio das emoções e de seus sentimentos, o que permite enfrentar os diferentes problemas que se apresentam. Forma-se uma família e o indivíduo torna-se plenamente independente dos seus pais. A primeira etapa do adulto acaba entre os 40 e 45 anos. Número 7. A etapa anciã, 60 anos ou mais, até a morte. A partir dos 60 a 65 anos, começa o desgaste progressivo dos diferentes sistemas corporais. O tecido elástico do corpo vai se perdendo, as capacidades sensoriais diminuem consideravelmente, os ossos estão mais frágeis, mas as capacidades cognitivas e psíquicas continuam eficientes até os 70 anos ou mais de idade. Depois de observar estas características que cada uma destas etapas apresenta, compreendemos que a vida do ser humano terrenal é instantânea, efêmera e perecível.
Lembro-me de que nossa mãe disse que celebrar um aniversário é celebrar a morte física e não celebrar a vida, porque cada ano que passa é mais um avanço até a velhice e a tumba. E já que não vamos nessa rota, não podemos celebrar a morte. Isso é para o mundo sem espírito de vida. Escrito e comprovado está que a vida natural ou terrenal do ser humano não é eterna, como a de Deus, mas é a palavra viva e eficaz que dá a eternidade a um mortal e o faz igual a eles, Melquisedeque Lisbete. Em 1 de Pedro 1, 24 e 25 lê-se: Pois toda a carne é como a erva, e todo o seu esplendor como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra da Senhora, Cristo Lisbete, permanece eternamente. E esta é a palavra, a boa nova anunciada a vós. A beleza e a juventude de todo homem terrenal murcha, através do tempo, com o processo da velhice. Quando o corpo mortal vai se deteriorando, o vigor e a força vão desaparecendo conforme passa o tempo e os anos. E não há nada que possa deter isto, somente a nossa Salvadora, Cristo Lisbete. Vejamos outra evidência em Eclesiastes 3, 19 e 20. Porque o homem e a besta têm a mesma sorte, um morre como o outro, e ambos têm o mesmo alento de vida. Em nada tem vantagem o homem sobre a besta, pois tudo é vaidade. Todos caminham até a mesma meta, todos saíram do pó e todos voltam ao pó. As etapas mais complicadas do ser humano mortal são a adolescência e a juventude. Nesta geração do milênio, sabemos que são consideradas débeis desde a perspectiva terrenal. Por exemplo, falta-lhes maturidade, ignoram ou não exercem os seus direitos e deveres, não distinguem o bem do mal, sua vida está baseada na rebeldia, não têm bons modos, nem respeito aos seus superiores, comportam-se de forma má educada, vivem distraídos, são preguiçosos, irresponsáveis e narcisistas. Sempre querem que as coisas que façam tenham um impacto na sociedade, ou seja, ter um propósito e ser reconhecido é importante. Esta geração, em sua maioria, tem muitos vícios, como as drogas, o álcool, o sexo, a pornografia, os videogames e o uso inadequado das redes sociais e dos telefones celulares. Por exemplo, quando são privados de usar o Facebook, se deprimem com facilidade, já que isto se equivaleria aos vícios narcóticos, porque é um vício que os entretém excessivamente e não desfrutam de outras ocasiões mais importantes, como passar mais tempo com os seus entes queridos, o que os leva a serem escravos da tecnologia. Por acaso um ser humano pode ser feliz tendo semelhantes vícios ou maus costumes? De forma alguma, porque estas condutas são próprias das mentes corrompidas e vazias. Este estilo de vida influi em suas emoções, dando-lhes breves alegrias, mas na realidade estas pessoas sentem-se as mais infelizes do mundo. Assim é a natureza pecaminosa do homem terrenal, quando não conhece a justiça e a vontade divina de Deus, Melquisedeque Lisbete, ou quando despreza a sabedoria personificada. Sua felicidade é muito breve. Quanto à religião, está cada vez menor o número de crentes, mas se lhes anunciamos que Deus não está em nenhuma religião, é necessário fazer-lhes saber que a verdade de Deus os fará livres da corrupção de suas mentes. Os jovens do reino são filhos legítimos e obedientes, que nasceram e foram gerados por nossos pais espirituais Melquisedeque Lisbete. E também tem aos seus pais físicos, que agora são seus irmãos em Cristo Lisbete, que os ajudam no caminho. Estes jovens foram curados em suas mentes, e não se manifestam estes comportamentos de rebeldia nem vaidade, porque para os jovens terrenais isso é normal, e querem ser compreendidos.
Certamente os filhos de Deus, Melquisedeque e Lisbete, são os únicos que se compadecem deles, de verdade, e desejam compartilhar com eles a luz de seu conhecimento, para que recebam o galardão da vida eterna, deixem essa forma de vida e sejam verdadeiramente felizes. Porque somente os verdadeiros filhos de Melquisedeque e Lisbete sabem desfrutar de tudo com amor, poder e domínio próprio. Com temor reverente e com a autoridade que os nossos pais Melquisedeque e Lisbete me deram, como sua profetisa, farei uma exortação de amor aos santos anjos que estão passando por estas etapas da adolescência e juventude. Escutem, meus preciosos irmãos, quero recordar-lhes, com o amor eterno de nossos pais, que recebam com humildade e respeito aos seus pais espirituais, porque isto não é para condenar, senão para salvá-los da morte, que engana nas mentes, para depois atacar com ira. Vocês devem agir com sabedoria e maturidade espiritual. Sintam-se privilegiados por não serem um dos simples mortais. São filhos criados à imagem do rei e da rainha Melquisedeque e Lisbete. Não sejam ingratos como os insensatos, que já não estão neste reino. Não esqueçam de que os homens e as mulheres mortais vivem as suas vidas desordenadamente e as enchem de dores no caminho à morte eterna. Fujam da fornicação com a rameira, a mulher alheia, que é a mente carnal. Agarrem-se fortemente à videira verdadeira e coloquem firmemente a sua vista em Cristo Lisbete, a mulher virtuosa, que os guia ao eterno, para que não tenham que sofrer como sofreram os seus pais. Não coloquem a vista em ninguém mais. Tenham muito cuidado com as trevas sedutoras que levam, pouco a pouco, à destruição. Leiamos em Provérbios 5, do 1 ao 5. Preste, filho meu, atenção à minha sabedoria. Aplique teu ouvido à minha prudência, para que tu guardes a reflexão e teus lábios conservem a ciência. Não dê atenção à mulher perversa, à rameira ou mente carnal, pois os lábios da estranha destilam mel. Seu paladar é mais suave que o azeite. Recordem-se que Satanás e seus ajudantes se disfarçam como anjos de luz e sabem repetir as palavras de nossa mãe Cristo Lisbete, mas no final receberão o castigo que merecem por suas más ações. Mas o fim é amargo como o absinto, mordaz como a espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte, seus passos se dirigem ao Seol, a tumba. A eternidade que Deus, Melquisedeque e Lisbete, te entregou não deve ser desperdiçada. Deve desfrutá-la em total gozo, paz e repouso. Não deve preocupar-te com o futuro, nem desesperar-te com os teus estudos ou a carreira que deseja seguir. Uma boa escolha sempre é feita com paciência, temperança e repouso, em ordem e em plena certeza da vontade divina de nossos pais em tua vida. Somente assim as coisas sairão perfeitas. O importante é manter esse gozo e essa paz, sem aflições nem medos. Os terrenais não têm paz, sempre vivem em seus afãs. Eles, em cada etapa de suas vidas, devem cumprir certas funções, porque a lei da vida temporal, na qual vivem, obriga-os a isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma escravidão que vai levando-os pouco a pouco à destruição fatal, porque o estresse é uma das piores causas de doenças, e viver desta maneira é condenar-se e sair do repouso eterno. Você deve se dedicar a alimentar a sua mente a cada dia, sem falta, comendo do suculento e reconfortante maná, e deve colocar em primeiro lugar os nossos amados pais, Melquisedeque e Lisbete, em tudo, e não as outras coisas sem importância, que não te ajudam a crescer espiritualmente. Nunca deixe de confiar em Deus, Melquisedeque e Lisbete, porque eles nunca falharão contigo. E se você é fiel em tudo, fazendo o que é agradável, permanecendo unido a Cristo Lisbete e permanecendo fiel aos seus ensinamentos, peça o que quiser e será concedido.
Um santo anjo vive sem privar-se da liberdade gloriosa de Deus, isto é livre da escravidão da sua mente carnal. Os videogames, as redes sociais e tudo relacionado à tecnologia não devem dominar a sua mente. Se você é maduro, já não tem mais desculpas, sabe ter controle próprio e nada indevido te entretém. Se for obrigatório participar de qualquer evento social com os amigos ou colegas da universidade ou do trabalho, você pode participar, por respeito e com bom proceder, para que eles não se sintam ofendidos. Mas o terrenal não deve dominar a sua conduta, não deve deixar que os amigos terrenais sejam uma influência negativa em sua forma de pensar, agir e falar. Cuide de sua forma de falar, fale coisas boas que não contaminem os demais, porque em você está o poder para sanar ou causar o contrário em seu entorno. Um filho sensato sabe escolher com sabedoria o que o mundo oferece, mas cuide de todo o seu ser interior e exterior. Não deixe que nada o afaste de Deus. Há coisas que aparecem e viram moda, mas nem todas beneficiam. Por exemplo, a música terrenal influi e incita a fazer ou pensar em coisas imundas. E isso eu mesma pude comprovar. Não é conveniente para você, meu irmão. Por isso, é melhor sempre julgar sabiamente as coisas que você está permitindo que os seus ouvidos ouçam. Não se prive de escutar os louvores que alimentam o espírito e mantém você puro e limpo. É melhor desprezar o que não serve, o que não alimenta seu espírito. Faça a prova e verá. Sabemos que a tecnologia é uma das melhores alternativas, já que facilita o nosso viver diário, mas deve ser usada com fins benéficos, representando bem aos nossos pais Melquisedeque e Lisbete. Se vamos compartilhar esta palavra, devemos demonstrar a sua veracidade em nosso comportamento e não passar uma má impressão de rei de Salém, com procederes imorais e indecentes, pois assim os do mundo não crerão. A tecnologia não deve ser utilizada para destruir a sociedade como fazem os terrenais, com maldade para prejudicar as suas vítimas. Irmãos, ninguém se burla de Deus. Deve-se semear somente o bem para colher uma vida feliz, sem problemas e sem buscar inimigos. Escolha com prudência os filmes, os jogos e as páginas da internet, especialmente no YouTube, onde sempre existem imagens imundas relacionadas ao sexo, que atrai a curiosidade dos jovens e inclusive das crianças do mundo. Não deve prestar os seus olhos a estas coisas para pecar. Tenham muito cuidado, amados irmãos, e os pais inexperientes devem proteger os seus filhos pequenos de todo o inconveniente que a tecnologia expõe. Não há nada melhor do que educá-los com os alimentos diários, o sagrado maná, para que sejam os governantes do futuro, em um mundo de paz, justiça e equidade. Isto é muito agradável aos nossos pais, e recebemos uma recompensa muito boa quando educamos e encaminhamos os nossos filhos aos deleites espirituais, ajudando-os a escolher o que é bom e agradável diante de Deus Melquisedeque e Lisbete, desprezando todo o mal, e o que não se aproveita para sempre viver nos deleites do Espírito, que nos levam a herdar todas as suas promessas. Não troquem a festa do maná por outros acontecimentos que não são importantes, tais como festas, aniversários, shows, passeios, viagens e etc. Os deleites espirituais são muito divertidos e saudáveis, mas os deleites terrenais trazem sérias consequências. Por exemplo, uma pessoa que vai a uma festa e se embriaga pode causar muitos problemas. Pode ser agressiva ou pode sofrer um acidente. Estas coisas levam à morte. Isto não é conveniente para você. Renuncie e afaste-se das pessoas que não querem deixar essa vida má, porque um filho legítimo se aparta do caminho do mal e dos maus amigos. Não devem esquecer deste detalhe. Se desejam salvar os estrangeiros, façam isso sem demorar em cumprir a promessa a Deus. Sejam filhos exemplares,
Não façam com que os débeis tropecem no seu mau proceder. Não troquem este maravilhoso tesouro desperdiçando-o com más obras. Deleitem-se em somente agradar com temor reverente a Melquisedeque Lisbete, pedindo sabedoria e maturidade espiritual, e eles estarão orgulhosos de suas boas ações. Um filho santo não anda em fornicação, porque um filho fiel sempre é íntegro, é eunuco, vive em pureza e é leal aos seus pais eternos. É sábio, é obediente e dedica-se a servir a Deus com uma mente pura, santa e limpa. Não importa o que aconteça ao seu redor, mesmo que o mundo caia, aconteça o que acontecer, um filho santo confia em seu Deus e sempre está firme, sem flutuar. Leiamos em 2 Coríntios 10:3. Pois ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não vivemos como carnais, nem usando armas carnais para justificar-nos ou defender-nos. E ainda que convivamos com os terrenais do mundo, que estão constantemente em violência, delinquência e estão cheios de todos os vícios que vemos diariamente, por terem uma mente tão enferma e maligna, nós sabemos que não deve haver medos em nós por estas coisas, pois ninguém poderá fazer-nos mal, nem apartar-nos do amor dos nossos pais Melquisedeque e Lisbete, pois confiamos que eles são a nossa cobertura poderosa, que nos protege de todo o mal, e descansamos tranquilos, sem que nada nos atormente. E por último, amados irmãos, não devem deixar de honrar ao pai e à mãe espirituais, cumprindo e meditando nos mandamentos que te levam a viver em ordem, porque se não fizer tudo o que te exigem, não poderá desfrutar de uma vida plena de gozo, paz, prosperidade, boa saúde e felicidade que nunca se acabam. Recomendo que você não seja rebelde, nem mal educado, respeite a nossa mãe e ame a disciplina dos teus pais eternos, os quais te amam tanto e deram as suas vidas por você, porque se insiste em fazer todo o contrário, os teus dias não serão os melhores e serão encurtados, assim jurou Melquisedeque e Lisbete. Valorize a vida, amado irmão, não há outra vida depois desta. Obedeça, e sua juventude nunca acabará. Será eterno como os seus pais Melquisedeque e Lisbete. Amém? Agora vejamos o segundo ponto. A vida eterna que os simples mortais buscaram e continuam buscando através da ciência moderna. Vejamos alguns conceitos que se relacionam com a vida eterna e a imortalidade desde a perspectiva humana. 2.1. A eternidade é um termo que equivale à imortalidade, não tem fim. O filósofo grego Aristóteles explicou que a matéria, o movimento e o tempo devem ter existido ou existirão eternamente. Isaac Newton disse que o tempo é absoluto, verdadeiro e matemático, e flui com independência de qualquer outro fenômeno. Relacionou a eternidade com Deus? Segundo Einstein, a distinção entre passado, presente e futuro é somente uma ilusão, por mais persistente que seja. A única coisa real é a totalidade do espaço. 2.2. A imortalidade é a existência indefinida ou infinita que consegue superar a morte. O conceito da vida eterna para as religiões monoteístas, abraâmicas e as religiões orientais está ligado a uma ressurreição mística, na qual estarão unidos a alma e o corpo em um estado glorioso. Segundo a ciência, sabedoria humana, trata-se de encontrar mecanismos diferentes contra o envelhecimento, estimulando possíveis fatores que influam no prolongamento da vida. 2.3. O elixir da vida ou o elixir da imortalidade. Na época dos alquimistas, desde a antiguidade e na Idade Média, acreditava-se que existia uma bebida ou uma poção para prolongar a vida.
consistia em transformar tal substância com os metais ordinários em ouro ou prata. E entre muitos experimentos nasce a química e o avanço farmacêutico. Outra forma que a alquimia adotou foi a busca da pedra filosofal, que convertia, ou era capaz de converter, os metais base em ouro, que era útil para o rejuvenescimento e a imortalidade. A lenda da pedra filosofal é comparada com a história bíblica do Templo de Salomão e a pedra angular desprezada descrita no Salmo 118. A criação da pedra também remonta-se à filosofia grega. Os alquimistas nunca puderam encontrar o elixir da vida eterna, somente poções tóxicas e mortais. 2.4 Os homens mais velhos da história. Segundo o Gerontology Research Group, o homem vivo mais velho do mundo é o japonês Masazo Nonaka, com quase 113 anos. É o 20º homem mais velho da história. Existe também uma história de um homem que possivelmente viveu 256 anos e 3 dias. Era conhecido como Li Xingyuan. Dizem que foi o homem mais longevo que existiu sobre a Terra. Provavelmente nasceu em 1677, mas afirmava ter nascido em 1736. Sobreviveu a 23 esposas e teve mais de 200 filhos. Sua alimentação era à base de ervas medicinais, ginseng e uma planta asiática pouco conhecida. Entendia sobre a alquimia interna e a colocava em prática. Dedicou-se ao taoísmo, com o qual mantinha a sua capacidade física e mental. Foi mestre de artes marciais e era um especialista botânico. Faleceu de causas naturais em 1933. 2.5 Os avanços científicos que, segundo a sabedoria humana, descobrirão a imortalidade no futuro. A ciência de hoje, através de seus avanços, busca descobrir como em um futuro se poderá evitar o envelhecimento, a enfermidade e a morte. Segundo José Luiz Cordeiro, professor da Singularity University, em 2045, a imortalidade poderá ser alcançada. Ele afirma que a vida será extensível, supõe que haverá cura para o envelhecimento e a possibilidade de rejuvenescer. Os avanços científicos permitirão que a morte seja apenas uma opção em 2045, empregando a criopreservação, processo em que se permitirá conservar o corpo de uma pessoa que vá morrer de forma que ela possa ser reanimada no futuro e curada da enfermidade da qual faleceu, e uma vez reanimada, poderá ser imortal. Agora vejamos o terceiro e último ponto. A promessa da vida eterna que Deus Melquisedeque Lisbete oferece aos seres humanos. Primeiramente, devemos saber que Deus Melquisedeque Lisbete é Deus de vivos e não de mortos. Quando se menciona em Romanos 14, 8 e 9, que Deus é Senhor de mortos e de vivos, não se refere a uma morte física. Observemos o que diz. Se vivemos, para o Senhor Melquisedeque Lisbete vivemos. E se morremos, para o Senhor Melquisedeque Lisbete morremos. Portanto, vivamos ou morramos, do Senhor Melquisedeque Lisbete somos. Porque Cristo Lisbete morreu e voltou à vida para isso, para ser senhora de mortos e de vivos. Nós, os filhos que hoje nascem do ventre espiritual de nossa mãe Cristo Lisbete, recebemos uma vida longa em abundância. Hoje vivemos segundo o Espírito para agradar aos nossos reis Melquisedeque Lisbete, através dos deleites espirituais santos, perfeitos e justos, para sermos imortais, iguais a eles. Quando se menciona a frase "morremos para o Senhor", é uma maneira de morrer igual à maneira que nossa mãe morreu. Aos desejos pecaminosos, a velha maneira de viver que tínhamos na dispensação passada, quando fomos esse velho homem
criados segundo homens terrenais. Hoje, sendo revestidos de incorrupção, somos ressuscitados espiritualmente, vivos para Deus e mortos ao pecado, porque já não somos, nem devemos ser, escravos do pecado e da morte física, como está escrito em Romanos 6, 11 e 12. Assim também vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Lisbete. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais às vossas apetências. Nem façais de vossos membros armas de injustiça a serviço do pecado, senão que também oferecei-vos a vós mesmos, a Deus, como mortos retornados à vida, e vossos membros, como armas de justiça a serviço de Deus. Se cumprirmos obedientemente a este mandato, então chegaremos a ser imortais como Cristo Lisbete, pouco a pouco, sem afã e sem apressar-se, lentamente, mas certamente. Este corpo de morte já não será um que nos humilha, senão um corpo livre de padecer enfermidades, espelismos e livre de falsos deuses. É importante apresentar ante nossos pais espirituais o nosso corpo e a nossa mente em pureza e limpeza eternamente, ou seja, apresentemos todo o nosso ser em sacrifício vivo, porque se não cumprirmos este requisito imprescindível, não poderemos obter os benefícios da bênção eterna de nosso Deus Altíssimo, Melquisedeque Lisbete. Nossos pais não nos oferecem algo que passará momentaneamente, senão que nos oferecem a eternidade. E a eternidade não é nem 1000 anos, nem 100 bilhões de anos de vida. A eternidade não tem fim, nunca acaba, é infinita como sua sabedoria e conhecimento. Se adquirirmos a vida eterna, essa nunca nos será tirada nem arrebatada. Se formos fiéis, sempre seremos filhos, porque somos verdadeiros. Mas os falsos irmãos, os que se foram do reino de Salém, depois de terem experimentado o amor eterno de Deus Melquisedeque Lisbete, não venceram a morte por sua falta de fé, por sua incredulidade, assim como os antepassados que não agradaram a Deus, por não confiarem nem obedecerem aos seus mandamentos. Os deleites temporários tiveram mais força ao entregarem-se a eles e foram derrotados. Preferiram ficar escravizados. Por pegarem esse caminho e por não terem se arrependido, experimentarão a morte dolorosa. Portanto, não é surpresa que ainda se veja em nosso meio seres mortais com aquilo que eles chamam de espelismos, mas que não é nada além de enfermidades, pragas manifestadas, mal proceder, e nem que alguns já tenham ido à tumba, porque não conseguiram essa ressurreição espiritual. Sua árvore foi arrancada e queimada por não ter dado bom fruto. É preciso atender e honrar aos nossos pais espirituais Melquisedeque e Cristo Lisbete, para não morrer irremissivelmente. Neste mandamento de obedecer tudo o que seus pais espirituais te ordenam, é onde tua vida é prolongada, e não está se referindo a 70, 80 ou até 120 anos? Não, Deus está te prometendo que se você cumpre este mandamento, te entregará a vida eterna. Esta é a única garantia de manter-nos vivos e perdurarmos eternamente, e não sermos como o ser humano mortal, que a partir da sua mente corrompida, nega a Deus, quer a sua própria glória. Com a sua inteligência quer conseguir a eternidade aplicando muitos métodos para prolongar a sua vida, para rejuvenescer, algo que provavelmente funcione em seu corpo por um determinado tempo, mas seguirá sendo mortal, mesmo que consiga prolongar a sua vida por mais de 100 anos. Porque como um ser terrenal que é, somente se importa em viver em vaidade, uma vida amante das coisas terrenais. É isso que dá sentido à sua vida? Não conhece a justiça divina? Não sabe que um acidente ou um sinistro acontecerá repentinamente?
Sua vida segue sendo insegura. Não há nada que possa livrá-lo da morte, porque não tem a Deus Melquisedeque Lisbete, nem sua proteção. Não há nada que se compare a esta grande sabedoria que os nossos soberanos pais Melquisedeque Lisbete ensinam. Até hoje, ninguém pôde adquirir a eternidade, nem os mais sábios e ricos deste mundo. Por esta razão, Melquisedeque Lisbete diz a todos os insensatos, aos incrédulos, aos religiosos, aos ateus e a todos os estrangeiros que nunca ouviram esta mensagem, que a vida eterna, que a humanidade buscou durante muitos séculos, não foi alcançada por ninguém, nem pela ciência de hoje, porque ninguém, além de Deus Melquisedeque Lisbete, pode dar este precioso presente. Somente se crerem em nossa mãe Cristo Lisbete, poderão desfrutar dessa terra prometida, onde está a vida e a imortalidade. Aquele que não quer crer e não gosta da vida que Cristo Lisbete oferece, em constante deleite do Espírito, agradando a Deus Pai Melquisedeque, obviamente nunca viverá nem herdará esta preciosa imortalidade. Você que está ouvindo a Melquisedeque Lisbete e aos seus santos anjos, que está buscando uma forma de viver, que quer ser eterno e em seus planos não está ir para uma sepultura, escute com humildade, sem zombar, sem duvidar. Escute a minha mãe Deus Cristo Lisbete, a esposa de meu pai Melquisedeque. Submeta-se à mãe espiritual, não seja rebelde, não a rotule como herege e obterá o que mais há nela. Deve somente crer e fazer o que ela te ordena. Isso é algo muito simples. Para Deus nada é impossível. Mas se endurece o teu coração, a nega e blasfema contra ela. Acredita ser um ser superior a Deus, é altivo. A sua sabedoria terrenal não poderá salvar você da morte. Com ela jamais encontrará a imortalidade. Aquele que morre, morre para sempre, e não resta mais nada. É impossível reanimar a um cadáver. Cristo Lisbete, como a primeira imortal em um corpo mortal, é a fonte da juventude, é a fonte da vida eterna. Ela é o elixir da vida, é a imortalidade, é a mulher virtuosa e eterna, é a esposa unigênita de Deus Pai Melquisedeque. A Jerusalém celestial que gera filhos espirituais. Dela emanam e fluem os rios de água viva, que nos fazem imortais, e todo mundo verá, com os seus próprios olhos, que tudo o que Deus promete está se cumprindo e seguirá se cumprindo através dos testemunhos dos seus santos anjos. Escrito está em Apocalipse 7,17 que Cristo Lisbete é essa fonte da eternidade. Ali diz: porque o cordeiro fêmea, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará aos mananciais das águas da vida. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Somente tem que pedir a Deus Pai Melquisedeque, no nome de sua amada esposa Cristo Lisbete, e comprovar você mesmo, e assim te convencerá de seu grande poder. Nós, todos os seus filhos, comprovamos que isto funciona. Peça com humildade e sinceridade em teu coração da forma correta. Peça que te deem sabedoria, e nosso Rei te confirmará que a sua amada esposa é Cristo Lisbete, e que não há nenhuma mentira nela. Somente aquele que é justo e humilde poderá entrar pela porta estreita ao reino indestrutível de Deus, onde verá manifestarem-se as promessas em sua vida. Experimentará o que é viver em eterno gozo, paz e felicidade. Vejamos em Salmos 118, 19 ao 23. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas, e agradecerei a Jeová Melquisedeque Lisbete. Aqui está a porta de Jeová Melquisedeque Lisbete, pela qual os justos entrarão. Graças porque me respondeste e te fizeste a minha salvação.
A pedra que os edificadores desprezaram tornou-se a pedra angular. Esta foi a obra de Jeová Melquisedeque Lisbete, uma maravilha aos nossos olhos. As virgens insensatas desprezaram a pedra angular, com a qual teriam vencido a morte física, mas os estrangeiros do outro redil foram humildes. Não desprezaram a palavra de vida Cristo Lisbete, e agora, junto às santas primícias do reino, estão experimentando a boa recompensa de Deus, dando frutos de justiça, paz, gozo, saúde, prosperidade e vida em abundância. Vejamos outra evidência em 1 de Pedro 2, do 6 ao 8. Pois está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa. E quem nela crer, não será confundido. Para vós, pois, os que credes, a honra. Mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores desprezaram, em pedra angular se converteu, em pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam nela, porque não creem na palavra. Para isto foram destinados. Nós, os que cremos na Mãe Espiritual, na esposa de Deus Pai Melquisedeque, não fomos confundidos, nem tropeçamos em sua manifestação, senão que vimos quão imensa e esplendorosa é sua beleza espiritual, quão ampla e magnífica é sua sabedoria. Sua bondade e santidade não têm limites. Ela é essa pedra tão desejada. Ela foi a pedra filosofal que os alquimistas do passado buscavam para viverem eternamente. Estes não tiveram o privilégio de conhecê-la, mas nós sim temos essa grande honra de vê-la neste tempo. Hoje é a oportunidade de não desprezá-la, porque esta é a sua última manifestação para salvar aos simples mortais. Roga-se que não percam tamanha oportunidade. Sempre buscamos salvar aos homens, pedindo que, por favor, cumpram com nossos mandamentos, e se negam, não levam a sério minhas advertências, e sim como uma brincadeira, porque para eles a morte é o normal. Mas como sofrem quando morre um de seus entes queridos, e ainda assim não fazem o que Deus pede para vencer a morte. Somente ela, Cristo Lisbete, pode dar-nos a eterna juventude, não a que o mundo deseja, para a vaidade e superficialidade, mas uma que nos mantém fortes, saudáveis, filhos formosos em espírito, terra desejável, fazendo com que sua glória resplandeça em nós. Somente com o poder de nossa Mãe é possível que o nosso corpo detenha o processo de envelhecimento. Ela pode curar-nos de todas as enfermidades mortais, pode dar-nos novas células, seu DNA celestial, novo sangue, uma mente renovada, uma vida nova que agrade ao nosso Pai Melquisedeque. E isso acontece ao obedecermos a sua lei, que significa ouvir, escutar, atender, reter e viver o seu evangelho eterno diariamente. Não deixaremos de agradecer aos nossos criadores espirituais, Jeová Melquisedeque Lisbete, por sua grandeza e por sua proteção, por livrar-nos de todos os inimigos da mente e de todo o mal. Mãe amada, Cristo Lisbete, em ti seguirá cumprindo-se nosso infinito gozo, nossa paz, tranquilidade, paciência e repouso, que evita todo sofrimento mortal. Graças por ter nos dado a garantia de viver através de tua fé, na qual hoje nos mantemos firmes e confiantes por toda a eternidade. Escrito está em Eclesiástico 32:24. Aquele que tem confiança na lei, atende os mandamentos. E aquele que coloca a sua confiança na Senhora Cristo Lisbete, não sofre dano. Amém. Aleluia.